categoria de suplementos alimentares no Brasil. A medida atinge todos os lotes da substância. O tenista brasileiro João Fonseca vai disputar amanhã uma vaga nas semifinais do torneio de Roland Garros em Paris. Ele vai enfrentar o tcheco Jakub Menichik. O europeu de 20 anos ocupa a 27ª posição no ranking mundial. O jogo não vai começar antes das 3h15 da tarde. Fonseca eliminou o norueguês Casper Ruud no domingo e o sérvio Novak Djokovic na sexta-feira. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Futebol, vamos CBN! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. 4h05. Boa tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora aqui nos 99,1 e também nas nossas plataformas digitais. Está entrando no ar o Arena CBN para falar um pouco mais da rodada do final de semana. Agora o Campeonato Brasileiro, ele vai para um merecido descanso, porque o assunto a partir de hoje é Copa do Mundo. E o Brasil goleou o Panamá. Ouviram do Ipiranga... Não, agora, peraí. Peraí. Acelera. Ouviram do Ipiranga. Não, volta mais. Mel, sua boca tem o mel tão difícil. Do seu. Agora? É agora não? Oi. Alô, técnica. Japonês tem sede. É o primeiro hino nacional cantado via ligação de WhatsApp. Meu Deus do céu. Boa tarde, Antônio Lupi. Boa tarde, meu amigo. Eu tava tentando cantar o hino nacional não aqui porque... Né, não consegue, né? Não consegue. Não, hoje vai ser de boa. Hoje vai ser de boa, hein? O que foi? Nossa, rapaz, foi a Vanderlei. Peraí. Vamos deixa tudo ligado aí, pastor. Tá aparecendo no Nacional. Pode deixar tudo ligado, Nilson. Nilson Belisário. Eu tava falando que tem algum problema. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Tem algum problema, cara? Com o hino nacional. Lembra da Vanderleia? Lembra da Vanderleia? Lembra da Ludmilla? Não foi a Vanderleia. Vanderleia. Foi a Vanusa. A Ludmilla na Fórmula 1 também. Deu BO. Quem fez bonito foi Ana Castela. Quem NFL. fez bonito foi Danilo Santos, cara. Foi. Que golaço esse rapaz fez. O sexto, né? Foi o último da goleada do Brasil pra cima do Panamá. Saiu atirando, hein? Ele é um belíssimo jogador.
tem que começar a Copa do Mundo como titular, tá bom? Tem que ir pro Palmeiras. Tem que ir pro Palmeiras. Não, já era. Não vai. Já era. Não vai, esquece. Vai voltar pra Europa. Vai Que ser, golaço, irmão. Vai voltar pra Europa. Europa mais. Europa mais. Não. Europa. Vai voltar pra Europa. Um Brighton, você diz? Não, você tá louco? O Newcastle. Atlético de Madrid pra Como é que chama cima. lá? O Force? Não, Forrest Gump. North Forest. Forrest não. Gump. Europa mais. Zenit, né? Um processo de reestruturação, Tudo bem, já que Carlão? não foi... Ô, Antônio O rei Lupe, do centro, hein? O rei do... Que... O Nossa, rei do mãe, nem me O fala. rei do... Mas num processo de o rei das minorias. Num processo de reestruturação do Tottenham, eu acho que Danilo rei do Santos ovo. caberia lá. É ovo? Olha o carro do ovo passando. Ou pirulito, velho. Tem pirulito, Tá. né? Tem. Alô, Eu vou te falar um negócio, hein? Tá meio estranho, cara. Tá, Vou tá te bem falar estranho. um Ô, negócio. pastor, pelo amor de Deus. Quero mandar aqui 2 abraços. já Tá dando estranho. canelada. Até a Sandra veio ali, porque tá estranho mesmo, né? Tá. Eu quero mandar um grande abraço a todo mundo que colou lá no Largo do Rosário no sábado à Foi tarde. legal, foi legal. Sim. De manhã, no final da manhãzinha, no começo da tarde, porque teve um evento muito legal da ESP. Isso. E a CBN estava lá com o News Truck. News Truck. E todo mundo veio conversar com a gente. Todo falar que mundo escuta não, o porque Arena. todo mundo é muita gente, Todo mundo é né? muita gente, né? Mas grande parte do público no evento... Veio falar que escuta o Arena, veio Boa. tirar uma foto com a gente, veio bater papo. Obrigado, foi um carinho legal. muito gostoso, né? O Carlão foi abraçado por populares, né? Foi o mais assediado, Carlão. Apertaram a mão dele. Apertaram a mão dele. Foi Só a mão? Foi a mão. Foi a mão dele, foi apertado. Foi bem legal, Carlão. Parabéns. Parabéns, viu, Carlão? Você legal. foi um espetáculo à parte no evento, O viu? approach com os populares, isso é bom, maravilhoso, né? Sensacional. Vamos falar da rodada do final de semana, porque o Varmeiras entrou em ação, hein? Olha o Varmeira, hein? O Varmeiras ajudou o Verdão a ter uma liderança. do Alan foi Gente, com todo Ah, a respeito... expulsão do Alan foi já justa. tive Anularam um gol da Chapecoense legítimo. Eu já tive uma discussão com o Fábio Para. Chaves. Que Vergonha. Ele ia subir no lance, o cara empurrou ele. Ô, Fábio Chaves. Tá. Fábio Chaib, não adianta Ah, você. foi empurrado. O cara ia subir no lance, o cara empurrou e saiu do lance, velho. Sem chance. Nossa, Não, e sem antigamente era o Corinthians o protegido, agora não é, Nossa. mudou, né? Não, Meu na- Deus. É esquema Leila, né? A duplinha, É esquema Leila. a duplinha, Varmeira. quando eu falo a duplinha, Varmeira e o Varmeira, Varmeiro. a duplinha Meu tá Deus do céu. difícil. Rapaz, É o Flameiras, vamos chamar Ó, agora tem assim, duas coisas que eu tenho certeza. A primeira, que o Vasco vai terminar esse campeonato Nossa. brasileiro na zona do rebaixamento e que, o Vasco VAR, namora, hein, e que velho? o VAR ou vai ajudar o Virou, o Corinthians, virou. o Palmeiras ou o Flamengo. Isso é E o São Paulo? Não vamos nem concreto. falar de São Paulo, que São Não, Paulo, São Paulo vai lá, não você acabou o São Paulo. Para mim, Nossa, o São Paulo. cara. São Paulo, pra mim, é um time menor que o Atlético Paranaense. Não, aí não. O São Paulo, pra mim, é Estacionou o pequenoso. tricolor, Não, né? menor que o Atlético Paranaense, não. Não, o São Paulo é menor que o América Mineiro. Pra mim é Nossa, isso. Nossa, Zé, calma, para. Horrível, horrível. Você tá louco? O Arthur, São como é que Paulo- chama? Artão, como é que chama? Ele vai... É o Marcão, São Paulo, Marcão de pra mim, Hortolândia vai ele mandar se mensagem. equipara ao Figueirense. Marcão é punho cruzado, Ah, dá velho. licença. Cuidado. Para, O São Zé. Paulo, pra Você mim, tá mexendo num É o vespeiro. Queens Park Rangers. É, daí o cara fala que Nossa. acho que sou eu que tô falando, é o É Zé Neves. ó. QPR, Não, quem tá falando isso é Fábio Chaib, né? Ah, né? não. Tem muito respeito pelo Eu tricolor estava lá em paulista. Itu, lá em Terras de São Não, é o José, Zé assistindo Neves. o Não, jogo, não, Zé. E eu falei, nossa, o São Paulo é um time médio barra Cara, e o São pequeno. Paulo, aquele jogo com o Palmeiras, tava disputando a liderança, lembra? Então, né? Palmeiras e São Paulo, quando jogaram no Morumbi. Estacionou nos 25, ele tava com 21 naquela época. Fez Chaib, 4 pontos desde então. Mas É o errado- cavalo paraguaio. Mas com todo o O errado... elefante em cima da árvore, né? Mas o errado era o São Paulo na liderança. Quando a gente falava do Crespo... É, a gente sempre falou. Cara, não adianta. E o torcedor São Paulino que entende de futebol, ele sabe qual que é a situação. Não é do ser time. engenheiro de obra pronta, mas o São Paulo não Cavalo mostrava. paraguaio, perdeu o fôlego, vai acabando. É o seguinte, a enquete de hoje, você gostou da seleção brasileira? Que nota você dá pro desempenho do Brasil? Mas qual De seleção? 0 a 10. A Qual? seleção Vai como ficar um todo. emocionado também. Teve Vai uma ficar com seleção Panamá, toda. né? Vai ficar emocionado. Não, vai a pra seleção Panamá, como velho. Tem todo. uma seleção antes do primeiro tempo e uma seleção depois. Uma partida de futebol ela é jogada em 2 tempos de 45 minutos, segundo manda a regra. Mudaram o time Então inteiro. nós temos que avaliar o conjunto como um todo. Então a enquete de hoje no 991869070 é para saber a nota que você, apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo Neymar, dá pra seleção brasileira. De 0 a 10, tá? 0 a 10. 0 a 10. 991869070. Pode ficar à vontade pra mandar áudio, tá bom? 0 a 10? Quem mandar áudio, nós vamos mandar as mensagens pro ar aqui no nosso WhatsApp, tá certo? Vamos falar também do Bugrão, hein? 5-0, É a cara. máquina verde. Pepe velho. Cizenando. Cizenando. Pepe Cizenando, E hein? olha só como é bom ter a famosa paciência, resiliência.
Nós aqui da CBN sempre prezamos pelo equilíbrio. Calma, torcedor. E o cara, e os bugrinos, e brabo, e manda se zenando embora, e não sei. Calma, gente, calma. Agora estamos na realidade, o Guarani dominando a Série C. E hoje tem Macaca em campo às 7 da noite, o duelo dos desesperados. Ponte Preta e Botafogo, os dois estão na zona, né? Vai lá, Zé? Nossa, já Botafogo. tô lá já. Não vai, cara? Saindo daqui eu vou lá. Não, saindo daqui eu vou a pé, inclusive. Botafogo é o 17º com 9 e a Ponte é a penúltima colocada. Um duelo que já foi semifinal de Campeonato Paulista, hoje vale fuga do Z4. Fuga do Z4. Hoje é dia... Hoje é dia de chorar. 1º de junho, cara. Hoje é dia 1º de junho. Hoje é dia 1º de junho, hoje é segunda-feira. Meio do ano, hein? Como é que é? Ainda Meio não, do né? ano. Não, ainda não é segundo O semestre. exato dia que é meio do ano é dia 2 de julho. Fizemos essa pesquisa. Ah, é? Dia É 2 de julho? 2 de julho, é o meíssimo do ano. Ah, 50% já foi e falta ainda 50%. Meio dia do dia 2, porque Meio dia. 365 Isso, dias. Exatamente. Aí vai ficar. Aí é muita Nossa, conta também. mas- Aí o PVC do Não, tempo. pô. Aí você quebra a gente no É meio. ímpar, É ímpar lógico. não dá pra ficar, né? Ímpar não dá pra Ó, dividir. hoje é a semana do meio ambiente, uma semana muito importante, dia tá? 5 de junho, Exatamente. Hoje é dia da imprensa, parabéns pra vocês da imprensa, Parabéns. que sempre Vocês ficam criticando. Sempre tem dia Não, de hoje imprensa, é dia da jornalismo, imprensa, aí é dia do rádio, dia do radialista, dia do profissional do rádio, dia do profissional que trabalha com a voz no rádio, Contador de mentiras de rádio. contador de mentiras de rádio Minha e tem mulher o que dia... Me imprensa na parede quando ela pega meu celular. Hoje também é aniversário do americano, hein? Rio de Americano Janeiro. de Campos. Campos dos Goitacazes, do verdade. Caixa d'Água. Hoje é aniversário do Clipper. Clipper. 74 anos, hein? Basquete? Não, Atlético Clipper Clube. Nossa, Não Clipper é conosco. Espanha. deve ser Não Argentina. conosco. Né, de Paraguai. Manaus, Amazonas. Hoje é aniversário do Tuntum. Tuntum é Amazonas também. Tum velho. bate com tum. Tuntum, 5 aninhos só, hein? Amazonas. É de Tuntum, Maranhão. Maranhão. E hoje é aniversário do Inhumas. Inhumas Esporte Não é aqui, Clube. Inhumas, Maranhão pra mim. Estrada da Inhumas. Não, aqui é a Anhumas. Anhumas. Inhuma Não vai pra mim é bater Maranhão. lá em Umas, hein? Bate Anhumas é a Inhumas- estrada lá no Carrefour Vai aqui. bater. Né? Não, aquela é Inhumas é Anhumas. complicado. Anhumas. Inhumas, Esse aqui é aniversário. Inhumas, Isso. que fica no estado de Goiás. Goiás. Completa hoje Ah. 82 anos. E claro que hoje é aniversário de cidades importantes do nosso Brasil. Ó, acertou, hein? Hoje é aniversário de Oliveira dos Brejinhos. Maranhão. Goiânia, Catarina. velho. Goiás. Maranhão. Bahia. Hoje é aniversário de Alto Santo. Rio Grande do Sul. Espírito Santo. Pera aí, isso aí é Sergipe. Ceará. Hoje é aniversário de Faína. Faína é Santa Catarina. com Faína. certeza. Amazonas. Goiás. Hoje é aniversário de Golvelândia. Golvelândia. Santa Tocantins. Catarina. Golvelândia é Mato Grosso, velho. Goiás. Hoje é aniversário de Coração de Maria. Mato Grosso. É Minas Gerais. Minas Gerais. Bahia. Hoje é aniversário de Mercês. Paraná. 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 Tô Paraná. com José. Vamos Tudo do fechar. Paraná, velho. Estamos parecendo aquele que eu tinha com... Não sei se vou, se fico. Paraná. Paraná, todo mundo. Paraná, velho. Minas Gerais. Hoje é aniversário de Rio Casca. Rio Casca, Cara, cara. Espírito Santo. Olha lá, Que é velho. Vila Boa Vista. É Matando. Paraná. Minas Gerais. E pra terminar, são muitas cidades hoje, não vai dar Muitas. tempo. E hoje é aniversário de Liberato Salzano. São Paulo. São Paulo. É, Terra do Espírito Gugu. Santo, velho. Rio Grande do Sul e o Arena CBN está no ar com os trabalhos técnicos de Nilson Belisário e na central de streaming Samela Deep, que hoje fica mais velha, completa 23 anos. Vamos furar Parabéns, o bolo, Samilão. Vamos furar o bolo da Sami. O Arena tá no ar. Vamos meter o bolo, Sami. Arena CBN. Procurando um endereço que valorize o seu bem viver? Venha para a Casa Arborais Alta Vista. O conceito de alto padrão inteligente que se desenvolve em harmonia com o entorno, desenhando o futuro da região. Um condomínio fechado com casas de 3 ou 4 suítes, onde o potencial de valorização acompanha a expansão do seu legado. Tudo para você fazer um investimento sólido e atemporal. Acesse casaarborais.com.br e garanta seu lugar aqui.
A Tetra Pak acaba de reinaugurar o seu centro de inovação ao cliente em Montemor. Em um local dedicado a explorar tendências, os fabricantes de alimentos e bebidas podem transformar ideias em produtos. Nesse espaço de desenvolvimento de produtos e excelência de processos, as ideias podem sair do papel para atender consumidores cada vez mais exigentes. Para saber mais sobre a atuação de ponta a ponta da Tetra Pak, acesse www.tetrapak.com.br. Vai ter jogo, torcida e Chopp Bergrin gelado do começo ao fim. Na promoção Copa Hora do Chopp Bergrin, você garante combos especiais com brindes exclusivos e chopeira inclusa. Peça pelo WhatsApp 19998218426. cervejariabergrin.com.br. Beba com moderação. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Vai. Tosse. Ai. Isabel Auxiliadora, boa tarde pra vocês. Nota 5. Com todo respeito, mas o Panamá não é parâmetro pro futebol. Isabel tá brava, hein, com o Brasil. Deu nota 5. Concordo. Nota 5 passa de ano, hein? Passa. Não passa? No meu tempo passava. Hoje eu não sei. Tem escolas com a média 6, né? Aí. Mas eu concordo em partes com ela. Eu acho que não é tido como parâmetro, mas, gente, existe uma coisa no futebol que é super importante antes de uma competição tão forte como é a Copa do Mundo. Confiança. Então você aplicando um resultado legal sobre o Panamá, 6-2, os atacantes marcando gols, duas gratas surpresas, o Danilo e o Paquetá, que foram bem no segundo tempo, isso dá confiança. Não pintou o hexa de jeito nenhum, não é nenhum pachequismo, mas eu acho importante você enfrentar um adversário mais fraco e golear. Pronto, ok. E você vai confiante pro Mundial. Né? Sai com a torcida junto, né? Legal, a torcida abraça o time. É bom pro isso. Agora, lógico que não somos hexa, né? O Brasil que embarca hoje, hein, Carlão? Aerobra. Eu ia falar Aeroflá, velho. O Brasil embarca hoje. Aeroflá eu tô fora. Aerobra. Boa tarde, pessoal. Time ruim, nem a arbitragem ajuda. Seleção, não assisti. Tanto faz ganhar ou não a Copa. Tá animado, hein? O grande Sérgio, 70/79, é o final do telefone dele. Salve, amigos. Zé. Ah lá, você vai mexer no vespeiro? Toma. O meu tricolor não é um cavalo paraguaio. Nossa. É um elefante no alto de um eucalipto. Bom. Crespo tinha total razão. E sobre a seleção, as notas são: no primeiro tempo, 6,5. E pro segundo tempo, 9. Tá bom, Vinícius. Ele deu 2 notas, uma pra cada tempo. Vale também, não tem problema. O Fernando Gramari, eu estava em compromissos e não ouvi a resposta pela manhã. Quais as chances de Roger ser o treinador da Ponte? 0, Gramari, nesse momento. Eu acho que o Roger, ele vai ser treinador da Ponte um dia. Assim como Humberto Louser, assim como o Carpini, mas essa Ponte Preta, a chance é 0 do Roger. O Roger que foi demitido do América, né? E o América já agiu rápido e contratou o Louser. Mas eu acho que o Roger... Então, eu já tive... Tá no eu já tive algumas resenhas com o Carpini, porque pegou muito mal quando ele comanda o Guarani e fala aquelas coisas sobre a Ponte. Eu também acho. Pegou mal, mas no fundo ele disse... Ele não sei se ele vai falar no ar, mas ele fala, nossa, que eu fiz, né? Não devia ter falado. Não devia ter falado. Ele agiu pela emoção, no impulso, mas ele tem o desejo de trabalhar na Ponte. Não essa Ponte, né, gente? Essa aí não, né? Essa ninguém quer trabalhar, já visto que o Abobrão vai comandar o time. Fala assim, cara. Mas uma Ponte Preta organizada, eu acho que seria interessante pro Roger, pro Carpini, pro Humberto Louser, que são treinadores competentes aí da nova geração. O Mauricião tá aqui com a gente, não é o Maurício Braz, é o outro Mauricião. Tá. Não, esse é outro. Saudações bugrinas, estou feliz com o meu bugrão. Espero que siga estável. Estável é tá estável, né? Estável, coisa tranquilo. Nunca dá pra saber o que é estável, né? O estado de saúde é estável, mas estável Então, bom ou estável ruim? Estável o quê? Estável o quê? Eu acho que não tá altera. equilibrado, Então, assim, o Mauricião falou: espero que siga estável.
E ainda vendo os possíveis pontos de melhoria que bons resultados podem mascar. Mascar é um termo legal também, né? Mascarar. Não, aqui tá mascar. É mascarar. Será que é mascarar? É mascarar. Põe mascarar, Lupe. Tá bom, mascarar. Vocês falam, 2 contra 1, ganharam, né? 1. Gostei da entrevista do L quando ele explica em especial o Isaac no time. 2. Ainda não me preocupa um pouco o Maranhão. Ele só marcou no jogo contra o Maringá. Ainda me preocupa um pouco o Maranhão. Ele só marcou no jogo contra o Maringá. Minha pergunta para vocês. Ele poderia fazer mais ou dentro do time do Hélio ele está fazendo alguma função tática que não estou conseguindo observar? Cara, o Maranhão é um jogador importante. É claro que a torcida cobra muitos gols e eu acho que ele está devendo realmente no que tange o balançar das redes. Também é legal. Mas é um jogador que hoje no esquema do Hélio ele se encaixa pela força física, essa marcação sob pressão é importante. Algo que, apesar de ter mais qualidade, mais currículo, o Luca não faz mais. O Luca com 35 anos ele não vai marcar sob pressão. E o Maranhão tem essa força de arrastar também, é um cara forte. Mas realmente precisa ter voltar a amizade com o gol. Foi falado até pelo Cizenando ontem também, mas como tá jogando bola o Carlos Eduardo, hein? Ah, esse foi um achado. Cara, é um achado, meio campista que vai pra frente, chuta de fora da área, deu uma falta trás, né? boa. Vai ganhar dinheiro. Até o Cizenando falou, box to box. O Guarani tem que tomar cuidado que a Série B vai vir em cima dele aí também, viu? Box to box é engraçado. O Hélio Cizenando soltar um box to box foi maravilhoso. Não, box to box é o caixa, né? É, isso. É os termos futebolísticos modernos. É o que o Vampeta fazia nos anos 2000. Sabe quem mexe muito com box to box? Empresa de transporte também, né? Quem mais? Faz um box, ele vai voltar pra fazer outro box. O box to box. Box to box. Exatamente. Boa tarde, grande vitória do Guarani ontem e hoje o normal vai acontecer. O seu Botafogo de Ribeirão? Meu não, sai fora, Lupe. Não, eu coloco a mão no fogo com relação ao Botafogo do Lupe. Não, meu Botafogo não. Eu sei pra quem o Lupe torce. Eu não torço pro Botafogo. Abraços, é o Adriano Gomes. Adriano Gomes. Ouvinte mandou áudio, o Hélio não, como é que você chama mesmo? Esqueci. Pastorzinho. Pastor, manda pro ar. Tranquilidade, hein? Tarde, pessoal da Arena. Tudo de bom pra vocês. Luiz Piracicaba. Luiz. Lembrando que o São Paulo ontem não ganhou porque o Piracicabano Ivan, jogou muito, que passou aí pela Ponte Preta, fechou o gol ontem, vocês viram? Viu aí. Maravilha, entrou no lugar do titular lá e se deu bem. Você viu, rapaz? Beleza. E o Quinzão classificou pro mata-mata já. Coisa boa, hein? Festa em Piracicaba. Boa notícia de Piracicaba é o Berardo, né? O Berardo jogou a final do PSG, marcou gol de pênalti, inclusive, na cobrança de pênaltis. E deu uma ajuda aí para o bicampeonato do time francês, não é? Jogo ruim, hein? Nossa, esperava mais também. Legal vai ser Ponte e Botafogo hoje. Calma, já fiz gol já, hein? Nossa, meu Deus. Mas eu esperava mais também. Nossa, jogo fraco, hein? Final sempre é assim, né, cara? E principalmente em jogo único, né? Porque aquele clima de tensão, o cara não vai, não pode vai errar, pra frente, né? não vai. Eu não sei nem por... E aí é uma coisa que eu vou entrar em ação quando eu assumir a presidência da FIFA. Sim. A primeira coisa, eu não vou nem dar bom dia pro rapaz da portaria quando eu chegar. Eu já vou chegar com os 2 pés na porta e vou falar, acabou a prorrogação. Por quê? Acabou a prorrogação. Não tem jogo. Acabou a prorrogação. O Palmeiras foi campeão contra o Flamengo na Eu prorrogação. quero que o Palmeiras ajude o VAR a mudar o futebol. Inclusive, o Palmeiras soltou uma nota agora criticando a arbitragem de ontem, viu? Então é bom que você disse isso, porque Então, essa nota não será lida aqui no Arena. Falta. Essa nota não vai ser lida no Arena. Falta clara no Murilo. O nome disso é mó agradecido. Gente. É mó agradecido. Para, que nota. Não, cara, Eu vou chegar com os 2 pés na porta e vou falar, acabou a prorrogação. Eu demorei pra acompanhar o lance. Só que como me chamou a atenção, Marco Guariz, um palmeirense catedrático, ele falou, mas não foi falta porcaria nenhuma. Eu falei, Guarizo falando isso, eu vou acompanhar o lance. Guarizo não é palmeirense. Aí eu fui lá e o lance eu mostrei pro Luke, falei, nossa, Luke, não foi falta não, cara. Não foi nada não. Nossa, mano. Mais um. Falta clara. É isso aí, seu Zé Neves, isso aí. Olha lá. Grande a Ponte Preta, né? Conseguiu ganhar um título nacional ano passado. Tá na. É pesca tá pra cair pra Série C de novo, né? Grande é a Ponte Preta. São Paulo que é uma porcaria. São Paulo é um time pequeno, né? Tá bom. Sul-Americana de 2013. É. E lá, hein? Lá no Morumbi, hein? Você lembra do Morumbi ou não? Você não lembra, né? Lembra não, né? Tá bom então. Beleza. E aqui no Moisés do Carelli, hein? Segurança do Rogério Ceni jogando bola dentro da área pro jogo parar, hein? Você lembra, né? Você lembra disso aí, né? Eu tava lá, 2001, né, Carlão?
O do brasileiro? É. 99, o São Paulo tirou a ponte naquele pênalti Mandrake aquele também. Pênalti Mandrake, 99. o Piá caiu, pronto, pênalti. Se quiser juntar o Guarani nessa, fala de 86 também, que roubaram o Nossa, Guarani senhor também, que você velho. tá falando. Aí, vamos mais um áudio, por favor. Que você tá falando. Fala, família, tudo bem? Bom, Vocês têm encrenca Excelente hoje, semana abençoada a todos vocês. É o Oba. Jorge aqui da Boa Vista. Jorge, Ah lá. A seleção foi Jorge. maravilhosa. Eu confio na seleção, sou torcedor, sou Aí, fanático, gosto de futebol. Tá eu dando aqui certo faz um e a tempo Natalinha. Estamos indo aí levar a Natália no balé. Ô, Aê, Natália. Forte legal. abraço pra vocês e parabéns à seleção e parabéns a vocês todos aí. legal, velho. Um forte Rapaz, abraço. bem com a vida, né? Valeu, Lupe. Valeu. Um excelente dia de trabalho aí. Obrigado, meu amigo. Cara legal, velho. Vila Um Boa beijão Vista. pra Natália, que tá indo pro balé, Que hein? cara legal. Ô, rapaz, a gente Adorei, precisa... velho. Chama Ô, ele aqui, pastor, velho. solta o áudio dele Nossa, de que novo. cara Ah, legal, não, velho. também não, né, velho? Fala a mesma coisa. Vai levar, ó, no Pode balé. soltar, pastor. Quem manda aqui Pelo sou amor de eu Deus. hoje. Fala, família, tudo bem? Cara legal, pô. Legal. Excelente semana Onde abençoada a que todos ele é? vocês. É o Vila Boa Jorge Vista. aqui da Boa Jorge, Vista. anota aí, Jorge da Boa A Vista. seleção foi Legal, maravilhosa. Eu Boa, confio boa. na Pessoal seleção, faz sou amor. torcedor, sou fanático, Jorge, gosto de olha, futebol. De vibes. Tá eu aqui e a Natalinha. Estamos indo aí levar a Natália no balé. Que legal. Forte né? abraço pra vocês e parabéns à seleção e parabéns Obrigado. a vocês todos aí. Obrigado, Um Jorge. forte abraço. Cara legal. Valeu, Lupe. Mamãe, Um sabe- excelente dia de trabalho aí. Obrigado. Cara, traz paz, né? Nossa. Assim, o coração fica mais... É, a voz tranquila. Deixa eu te falar, cara. Como pai de menina que também já fez balé e também já fiz. É a hora mais gostosa do Ah, nosso dia. Zé, Que a momento criança fica lá fofo. dançando, o papai pega o celular e fala: agora tem uma horinha pra mim. É, né? Pra ver as coisas. Tem as mamães que ficam esperando também, né? É, deixa lá, vai dançando. Tem as dança, mamães que dança. ficam esperando lá, a mãe das meninas. Mais também. um, pelo Sensuais, amor de né, Deus. velho? Rápido, rápido, Rapaziada, pastor. beleza? Da CBN, aqui é o Fernando Félix, Brandinho. Minha nota da seleção, 5,5. 5,5 passa. Que é o primeiro jogo ainda. Tá bom, Vamos né? ver, né? Na próxima pode ser mais, né? Pode, ué. Deve ser Aí, argentino, né? o time jogou bem o segundo tempo. O primeiro jogou bem, jogou mais ou menos, mas o segundo tempo jogou melhor. É isso aí. Tá bom, ué. bom. Vai, Eu tenho uma pergunta. pode fazer. Fala, Só mais galera. esse aí, Zé. Tá bom. Não, vou fazer. Não, faz o seguinte, então. Boa tarde, uma ótima semana pra nós. Pô, cara, se vocês quiserem conversar sobre outra coisa, eu até topo, velho. Vamos falar sobre filmes, lançamentos que tá aí no cinema. O que vocês quiserem, velho. Mas vamos esquecer esse negócio de futebol aí. Nem seleção brasileira eu quero falar, velho. Não quero falar não, porque aí vai me remeter ao meu São Paulo, aí eu vou lembrar do São Paulo, eu vou lembrar do futebol que o São Paulo tá jogando, e não dá não, cara. Vamos deixar pra lá. Quarta-feira eu vou ali no teatro em Hortolândia ali pra ver o Zé Neves contar umas piadas, pra ver se eu fico mais zen. O Marcão tricolor aqui de Hortolândia. Vamos, gente. Tira uma foto com ele Quem lá. que era o do primeiro áudio? Não era ele? Ah, porque o Marcão o tricolor, ele é bravão, né? Ele é bravo. Não, é esse Então aí. aquele primeiro não era o Marco? Não, era outro da comunidade tricolor. Ai, Zé Neves, Ele o que arrumou você foi encrenca arrumar, e o hein? Marcão tá good vibes também. Parceiro, tudo O parceiro. que você quer falar? Eu queria perguntar pra vocês que são muito mais analistas de bola do que eu. Eu vi ontem, né, um jogo que, passado o intervalo, mudou muito. Mas eu queria saber de vocês se foi mais em função do gol do Casimiro ou se realmente a mudança geral mudou todo o clima do jogo. Antes da resposta, a tua nota, pelo que você viu, do jogo. Do jogo inteiro, como um todo. de verdade, nota 8,5. 8,5, tá bom. 8,5. Eu acho que... Eu vou falar antes do responda, Carlão. Eu responda. acho que os jogadores que entraram no segundo tempo querem justamente mostrar serviço, né? Querem mostrar uma boa qualidade justamente pra criar uma dúvida na cabeça do Ancelotti. E criou, né? E criou, Eu acho que dois- jogadores jovens, principalmente Ryan, o Endrick, o próprio Paquetá também. O Danilo já tinha jogado muito bem contra a Croácia também. Mas vai criar uma dúvida. Então eles entraram com muito mais vontade ontem, né, Zé? E outro, o Panamá não trocou, né? Então, tipo... Baixaram o ritmo. os espaços vão aparecendo, o ritmo baixou. Agora o Danilo tá pedindo passagem faz tempo, hein? Eu botava fé no Paquetá ontem, o Paquetá jogou bem. muito. Ele e o ontem. Danilo, acho que ontem arrebentaram. Você gosta da dancinha dele? Eu gosto. 4h31. Já já é 32. já já. Repórter CBN. Repórter CBN.
O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema, foi notificado de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ele é acusado de calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Pelas redes sociais, Zema classificou a ação como perseguição e intimidação. A partir da notificação, a defesa do ex-governador tem 15 dias para apresentar um posicionamento. O prejuízo dos Correios subiu 82% entre janeiro e março e atingiu 3 bilhões e 100 milhões de reais. A base de comparação é o mesmo período do ano passado. Para buscar o reequilíbrio fiscal, a diretoria da estatal elaborou um plano de reestruturação focado em 3 frentes: corte de despesas com pessoal e administração, otimização de ativos e renegociação e captação de recursos. Argentina, Panamá e Equador passaram a integrar a lista dos 10 piores países do mundo para os trabalhadores, segundo o Índice Global dos Direitos 2026 da Confederação Sindical Internacional. O relatório aponta o avanço de medidas repressivas, restrições à atividade sindical e violações de direitos trabalhistas nos 3 países latino-americanos. Brasil, Costa Rica, El Salvador, Peru e Trinidade e Tobago aparecem em uma faixa intermediária marcada por violações sistemáticas dos direitos trabalhistas. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. Quatro e 33. O Mário Quintino está chegando aqui no Arena CBN para atualizar as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já informações da rodovia Dom Pedro. A gente vem acompanhando uma obra que estava acontecendo na cidade de Itatiba para seguir em direção de Jacareí. A obra acabou de ser finalizada, segundo informações da Rota das Bandeiras, mas ainda tem cerca de 2 quilômetros de lentidão na altura do quilômetro 106 para seguir em direção de Atibaia e Jacareí. Atenção, então, você que passa no trecho de Itatiba, utilizando aí a rodovia Dom Pedro, já aqui em Campinas a lentidão segue a partir do Trevo dos Amarais até a chegada para a rodovia Anhanguera pelo excesso de veículos. A Aladino Selmi é uma opção pela região. Falando também da Campinas Montemor, tem uma ocorrência na altura do Parque Santa Bárbara, aqui em Campinas, região do quilômetro 4, para seguir em direção de Hortolândia. A lentidão começa já no Trevo da Boche, na saída também pela Alix da Cunha. Então, atenção, você que vai em direção de Hortolândia, acessando a cidade de Hortolândia pela rodovia dos Bandeirantes, a condição é melhor, por enquanto, segue sem problemas. Até tem atendimento de uma ocorrência que aconteceu mais cedo no quilômetro 108, mas o nosso ouvinte segue sem pontos de parada em toda extensão. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito. O Feirão BV tá na pista para você sair de carro. Escolha seu modelo e financie com taxas reduzidas. Acesse napista.com.br e marque esse golaço. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Vai ter jogo, torcida e Chopp Bergrin gelado do começo ao fim. Na promoção Copa Hora do Chopp Bergrin, você garante combos especiais com brindes exclusivos e chopeira inclusa. Peça pelo WhatsApp 19998218426. cervejariabergrin.com.br. Beba com moderação. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN.
para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro e 36, tem muito torcedor do Guarani acompanhando o programa hoje. Aliás, o Carlão, Maranhão é o principal tema. O Márcio, ele manda a pergunta aqui. O que vocês acham do Herbert no lugar do Maranhão? Eu acho que pode ser uma alternativa, porém muda um pouco a característica, né? O Herbert, ele não é aquele cara de definição, ele joga pelos lados, ele tem muita força, o Maranhão já define mais. Eu acho que neste momento, pro esquema do Hélio, tá? Eu até colocaria o Herbert por tudo hoje que ele representa pro Guarani, a identificação que ele pegou com a torcida e os gols, as boas atuações. Mas eu acho que no esquema do Hélio ele ainda vai depositar uma confiança aí no Maranhão, mas eu sinto que a torcida já tá meio pé da vida, né? Com e o Maranhão. É bom ter uma surpresa também no banco, né? Pra entrar no segundo tempo, caso o jogo Então, não eu acho que o Hélio, ele pegou, não é a palavra mais correta, né? Birra do Herbert, de jeito nenhum. Você tá Mas louco? o Herbert, quando ele ficou no banco em Santa Catarina, ele não foi bem quando ele entrou. Ou ele começou, Lupe, agora me pegou. Como é que é? Mas ele não foi bem contra o Barra. Quem? O Herbert. Não sei se ele entrou ou se ele... Não, mas contra o Herbert já foi o Isaac. Não, então, eu acho que ele tava no banco, ele entrou na partida, o Herbert. Eu acho que ele entrou no decorrer do jogo. pode ter Mesmo entrado, entrando sim, no sim. segundo tempo, ele não foi bem. Sim. Então acho que o Cizenando já pegou e falou, opa, vou dar um tempinho no Herbert, dar uma descansada. Talvez pode ser questão física também, mesmo a Série C sendo intervalada. Mas hoje pro Hélio Cizenando o Maranhão é mais importante. Mas se o Maranhão continuar não marcando gols, fatalmente o Herbert vai voltar, pô. O Wesley Gonçalves, essa alegria numa segunda-feira deixa qualquer um irritado. Quer. Ai. Com muita empatia por quem já passou por isso que os irmãos da linha do trem estão passando, só tem uma coisa a dizer. A macaquinha tá mais dura do que vendedor de ar-condicionado no Polo Norte. Jonas de Jesus, ouvinte fiel e bugrino fanático. Aê, grande Jonas, ouvinte mandou áudio, bota pro ar o Nilson. Fala, pessoal do Arena. A minha nota para a seleção é 4,5. 4,5. E explico. Como foi o jogo contra a França mesmo? Né? Por que não jogou como ontem com a França? Porque o Panamá, né, com todo respeito, é o Panamá. E a França é a França. Isso daí levanta a moral de time ruim. Uma coisa é uma coisa, né? E outra coisa é outra coisa. Mas peraí, se a gente for analisar assim, o Brasil ele nunca vai jogar com a França o que ele jogou contra o Panamá. Com a França é um outro tipo de adversário, outro tipo de jogo, é um outro tipo de atmosfera. Mas desculpa o ouvinte, cara, eu acho que em alguns momentos me pega um pouco esse ceticismo com relação à seleção brasileira. Ninguém aqui tá falando, como eu disse até na minha análise do jogo, que o Brasil vai ser hexa, que já foi. Mas tem coisas no futebol que são importantes. Por exemplo, porque, vamos supor, e se nós enfrentássemos ontem a Argentina? Aí toma uma cacetada lá no Maracanã de 2-0 pra Argentina, que é mais forte que a gente hoje. Como que a gente vai pra Copa? Então, com a moral lá embaixo, como em 98 a gente perdeu pra Argentina dentro do Maracanã, o gol do Cláudio Lopes. Então, antes de uma competição forte como é a Copa do Mundo, normalmente tem um adversário mais tranquilo, mais fraco, pra você ganhar, pra fazer goleada, pro atacante marcar gol. Eu acho que isso faz parte de um processo, cara. Mas tá claro, né, Lupi, que o esquema da seleção, o sistema do Brasil, do Ancelotti, é a velocidade, sair pro jogo na velocidade. E sempre foi, né? Muito, no Real Madrid ele gostava, com o Vinícius Júnior saindo, o Rodrigo Brasil também. Pega a bola na velocidade e tenta atacar o gol ali, vai ser isso, principalmente com as entradas no segundo tempo, de Ryan, de Hendrick. Primeiro tempo tem Vini Júnior, o próprio Rafinha. Vai ser isso, vai se defender, a zaga do Brasil é boa, vai sair pro contra-ataque. Mais um. Boa tarde, amigos da CBN, que é Paulinho Maradona. A gente tem que analisar a seleção brasileira pelo primeiro tempo, porque o treinador ele vai manter essa base aí, certeza, 90% que vai ser isso aí mesmo. Sei tá? não, hein? Então a gente tem que analisar a seleção pelo primeiro tempo, tá. No meu modo de ver. Tá 100% tá? certo. Que não vai mudar muito disso daí não. E pegou um... Como é que fala? Pegou um Brumo. Adversário fraco. Prateleira 4. Prateleira 4. Nem vou falar prateleira 3, porque é outra, entendeu? E pegou um adversário prateleira 4 e é complicado. Então eu acho que vou dar pro Brasil nota 6. Nota 6.
Porque o segundo tempo não tem nada a ver, que são jogadores que dificilmente vai jogar aquele grupo todo mundo junto ali. Tá. Já tá bom, o time né? já estavam cansados, o time Beleza, tá bom. Tá bom. Viu, tá o bom. 7-1, ele machucou muito o brasileiro, né, cara? A gente não acredita em mais nada, cara. E esse distanciamento da seleção, né? Não é? Distanciamento causa muito, né? Mesmo o adversário sendo mais fraco ontem, Agora, Zé, a gente viu o entrosamento. Mas então, aliás, até pegando esse gancho que você falou do 7-1, hoje mostrou uma reportagem bem bacana da garotada produzindo as ruas, né? Porque agora a gente já tá vivendo o clima de Copa, né? E uma coisa cultural do brasileiro é enfeitar a rua, pintar o asfalto com a bandeira do Brasil. Pra quem tem talento, coloca ali o rosto, né? O grafite das cores verde e amarela, pra gente respirar um pouquinho mais esse clima de Copa do Mundo. E desde pequenininho, eu acompanhei 94, acompanhei 98, acompanhei 2002, 2006, 2010... Só que aí em 2014, pós 7-1... sim, sem dúvida. Na de 2022, né? 14, 18 e 22, eu já vi que deu uma murchada. Opa! Talvez seja isso. E não só, nem só isso e outras coisas, né? A CBF, esses escândalos envolvendo a CBF, isso aí vai deixando o torcedor desgostoso, isso é evidente. O ouvinte falou sobre mudanças, e o Zé até brincou um pouquinho, eu acho que de repente mudanças podem acontecer, eu sei não, tô achando que ele vai agrupar o meio campo ali com o Danilo, isso aí vai estourar no Luiz Henrique, eu tô achando, de repente, né? Vamos ver como vai ser o jogo contra o Egito. Mas o Danilo tá pedindo passagem, cara. E eu não sei se vocês viram no primeiro tempo, mas no segundo eu verifiquei mais isso. Eu não que, lembro Zé? do primeiro. Marcação da saída de bola do adversário. Ontem o Brasil marcou muito a saída. Tanto é que o gol do Ryan saiu numa marcação assim. O menino foi também talentoso com a esquerda. Alguém falou numa entrevista, acho que o próprio Ryan, ele disse que o Ancelotti bate muito nisso. Essa marcação, né? A primeira marcação ali já no ataque, ele bate Mas muito essa nisso. questão de marcação alta, você precisa estar bem fisicamente. Esses caras estão destruídos, né? Porque a molecada tava bem. A molecada tava bem, mas tem que ser com a molecada. Você vê que a galera de mais idade, os 30 a mais, os 30 a mais, a cavalaria cansada, já não aguentava mais, né? Estilo Carlão de Freitas, arranque de balsa, estilo Zé Neves. Mão na cintura Como diria o outro lá, né? O famoso soldado de guerra. Soldado de guerra. Ele vai, mas ninguém sabe se volta. Faz uma sombrinha ali, estamos conversando. Mais um ouvinte, Nilson Belisário. O ouvinte manda áudio e vai pro ar, hein? CBN, aqui é o Andrezão da cidade de Andradas, tudo certo aí, galera? Andradas, cara. O Brasil tomou 2 gols do Panamá. Imagina de uma seleção mais forte. Se passar na primeira fase é lucro, depois já vamos acostumando com a eliminação mesmo. Pera aí, Valeu, galera, um abraço aí. Meu amigo. O primeiro gol foi uma grande infelicidade, desviou na barreira, entrou ali. Vaiaram o Alisson ontem, hein? No Maracanã. Agora, o segundo foi uma paulada que ali o cara nunca mais acerta o show daqui. Golaço. Golaço. Eu acho que assim, é verdade, não tem o que fazer. Ali não tem os 2 gols não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mais um. Fala, seus cabeçudos da arena. Cara, você não sabe como é que eu fico feliz nesse horário, porque eu fico ouvindo vocês, viu? Vocês são demais. Cara. Voltando pra casa é de lei ouvir a arena na CBN. Rapaz, de opinião sobre o Brasil de ontem. Venceu, mas não convenceu. Tá sabe bom, aquele lance? Sei. Eu não sei, enfim, eu acredito que não. Eu sou como brasileiro, eu luto até o fim. Eu torço até o fim, mas dá um certo desânimo, viu, cara? É verdade. Depois daquele gol que tomaram, do jeito que tomaram, dá certo não. Mas enfim, abraço pra vocês, beijo no coração de vocês. Amém. E tamo junto. Tamo junto. Antônio Junqueira, de Hortolândia. Ô, Tuninho. Valeu, Tuninho Junqueira. Mais um. Hoje o pessoal tá legal com a gente. Amigos da CBN. Tirando o Zé Neves, né? Da bancada toda aí. Zé já deu no meio. Bom, será que o Guarani vai colocar a 3ª estrela no escudo, hein? Fica uma de cada cor e ia ficar bonito, hein? Que é o Caldo de Valinhos. Abraço a todos aí. Valeu, abraço, mais um. Entendeu porque a 3ª estrela, né? Brother da CBN, Levi de Limeira. Amigo. É um comentário triste até que fazer, né? Vocês conhecem o pastor Siloé, né? Que trabalhou já na CBN aí, né? É amigão do João Carlos de Freitas. Meu amigo, o Siloé faleceu, tá? Na sexta-feira, tá bom? E nós lamentamos demais. Nós somos amigos, parceiros ali
na igreja do UNASP, tá bom? E fica aqui nossa lamentação, então, aqui. Abraço, amigo. Sentimentos da família, viu? Vou avisar eu estive com meu pai ontem, ele não comentou. Não sei, alguém, o pastor que tem anos de casa, conhece, pastor? Pastor Siloé? O padre Siloé, né? Nosso sentimento da família. Mais um. Mas não conheci. Muito boa tarde, galera da Rádio CBN Campinas. Fala, galera da Arena CBN. Aqui que está falando é o pão Mirense mais bugrino, Bruno Henrique de Campinas. Fala, galera. Eu vou dar uma nota pra seleção Então brasileira. vai, garotão. Vou dar uma nota 10. 10. Pro jogo do Guarani ter amassado o Amazonas, nota 10. Boa. E o meu Palmeiras ganhou 1-0, nota 9, tá 9. 9, ué. E foi incrível conhecer todos vocês da Rádio CBN Campinas. Vocês estão de parabéns e principalmente o Zé Neves. O Zé Neves. Que vi sábado no Museu da TV e do Rádio, chutando o chute a gol lá do Globo Esporte. Valeu, um abração, hein? Tava lá, é o Bruno Henrique aqui de Campinas, hein? O Zé tá em todas. O Zé, ele vive cada momento, cara. O Zé tá em todas. Cheguei lá, ele dançando. Abraçando o periquito. Amanhã, ele tava... E chuta a bola no gol e abraça os populares, né? Parecia até o Bozo. Deu uma bitoca no... Aliás, o Carlão de Freitas perdeu medo, né? Conta pros ouvintes essa história do Bozo aí. O Carlão de Freitas tem medo, tinha, né? Medo do palhaço Bozo. Quando criança não gostava de palhaço. Não gostava. E aí, o que aconteceu? O Bozo fez um show lá, né? Sim. Na festa do rádio e da TV. E aí, o que acontece? Fomos lá. Nós fomos até o encontro do Bozo com o Carlão de Freitas para ele perder esse medo. Sim. E foi algo lindo que em breve Carlão de Freitas vai colocar nas redes sociais. Qual que é o seu arroba, Carlão? Arroba Carlão de Freitas. Arroba Carlão de Freitas, um vídeo lindo, um vídeo emocionante. Produção de Antônio Lupe, cara. Produziu o vídeo com a colaboração do Zé Neves, que fez toda a captação deste lindo momento. Verdade, Carlão de Freitas começou a cantar uma música e errou o palhaço. Depois era de um outro palhaço, o Bozo ficou pé da vida. Era do rival. Ele cantou uma música do rival na frente do estádio do adversário. Pra você ter ideia, ele puxou um hino da Fúria no majestoso. Mas depois ele corrigiu. E aí ele fez amizade com o palhaço Bozo. Inclusive deu uma bitoquinha no nariz do Bozo. Palhaço do Bozo. Foi lindo, foi lindo. Liminha. Tava lá o Liminha? Liminha tava lá, hein? É mala, Liminha, não? É? Liminha é mala? Liminha é palmeirense, não é, Fábio Xavier? A gente tava na dúvida lá, né? É São Paulino. O Marquito que é palmeirense. Eu acho que ele é São Paulino, Liminha. O Marquito é palmeirense. É porque na hora que foi falar do Corinthians, nossa, mas num desânimo. Nossa. Mais um. Boa tarde, Arena CBN. Pô, Carlão, pega leve, ninguém quer trabalhar na ponte. Oi? Não é bem assim, a ponte é vitrine. Não vou deixar você Chegar falar assim um da Ponte treinador Preta. que ninguém conhece, um jogador que ninguém conhece, vai pra mídia, se dá bem, vai pros times grandes. Isso. E acontece aí com vários goleiros e outros jogadores que estão nos times aí jogando. É verdade, cara. É verdade. Pode ir mais um. Boa tarde, galera do Arena. Valeu. Ademar. Palinhos. É só o Ademar, pessoal aí não se entusiasmar muito com 6, né? Porque apesar de tudo, tomaram 2 da República Dominicana, né? Não, Panamá. Então, Não, mas errou, já não errou, se pode entusiasmar passar. muito Panamá. com a Copa. Errou o país, passa. Errou o país, passa. Ué, aí nós vai ficar aqui falando, o cara fala, errou o país, nós vai pro outro áudio, pode pôr o próximo. Foi Brasil, Punta Cana. Fala, galera do Arena. Manolo aqui, Aruba, motorista de aplicativo de Campinas. Aruba, velho. Cara, a seleção Ó o cachorro. tá mascarando Amigo que do nem Belo. mascarou nas últimas Copas aí. Pra mim, nota 5. O pessoal tá desanimado. Deu muito espaço, tomou 2 gols de quem? De Quem que atacou mesmo? Panamá. Ah, acertou. Imagina se fosse uma França. Tinha feito 6 e tomado 10. Não Ah, dá, mas, ó, não dá. E outra, 6 a tem 10 que parar é com esse negócio de querer jogar com 50 atacantes, tem que reforçar meio campo. O que ganha a Copa do Mundo é meio campo, não é ataque. Não é só Ataque Copa do Mundo, é futebol, né? faz gol e meio campo organizado faz mais gol ainda e toma menos. Tá. Meio campo organizado, não perde bola, não toma contra-ataque. Tá. Tem que organizar meio campo, jogar com 3 meio campo. Já não tem armador. Tá. Aí não dá, né? Tá bravo, velho. Mas não é o seguinte. Tá bravo, hein? Tá bravo. Tá Ó, bravo. o pastor anda bem. Tá pegando confiança. Aí sim, hein, pastor? Aí sim, pastor. Tá parecendo o time do segundo tempo. Aí, ótimo. pastor, Pegou confiança, hein? Pegou confiança. Abriu a pasta, falou assim, achei a pasta do bolacha. Bolacha passou a senha agora pra ele. Bolacha.zip. Detalhe, hein? 4h51, mais um. Boa tarde, pessoal do Essa Arena. maneira.
Gostaria de saber quantos gols o treinador que veio ontem com o Amazonas a gente fez a conta nos já. últimos 30 dias. Quantos gols ele o Júlio trouxe sofreu isso, comandando uma equipe. Mas você vê, tipo, posso fazer uma defesa do Rodrigo? Você é advogado dele? Ah, não, mas, Não pode. cara, eu acho que é muito... O cara chegou na quarta-feira e domingo tava aqui. ele pega uma Ponte Preta nesse estado aí que a ponte se encontra. Aí depois ele vai ter a tréplica ou não? Ele vai pro Amazonas... Não, pode ir, tá bom. Tranquilo. Aí ele vai pro Amazonas, na estreia, o problema a gente até conversou, ele coloca o time muito aberto, né? Então, Você pronto. Mas, cara, ele pegou 2 barcas, velho. Ele pega a ponte nessa lástima. E pega o Amazonas também com 3 derrotas seguidas. Mas eu também, com relação ao esquema muito escancarado contra o Guarani, que hoje é o time a ser batido na Série C, é um risco que ele corre, né? Mas, cara, tá difícil avaliar profissional que passa pela ponte hoje, é muito difícil. O último trabalho dele, ele foi bem no Volta Redonda, foi eliminado no Carioca pro Vasco nos pênaltis em São Januário. Ele subiu com Volta ou não? Ele não subiu, né? Não, quando ele teve esse ano só. Cara, não vai ter saudade nenhuma de Campinas, esse rapaz. Verdade. Nos últimos 5 jogos... Ele tomou muito gol. 19 gols. Porra, meu Deus. Cara, se você fizer um pente fino, não tem time na Série A que não marcou 19 gols, cara. Mas, cara, eu Quer ver? Aqui, ó. Nessa defesa do Rodrigo, eu acho que a ponte hoje é difícil avaliar como trabalho, né, cara? Por mais que a pessoa seja competente, na ponte hoje tá difícil. Muito complicado. Ó, a Chapecoense fez 17. Aí, ó. O Mirassol fez 18. E ele tomou 19. Ele tomou 19. Calma aí. Eu acho que o erro é assim, Sozinho. por exemplo, você vai jogar contra o Guarani... Pô, o Guarani é o grande da Série C, tá no brinco de ouro, vive um grande momento. Vem congestionando o meio campo, fecha ali, porque não vai de peito aberto. Né? Você não é um Palmeiras, um Santos que você vem no brinco de ouro pra amassar o Guarani. Não, você vai ser amassado. Então você tem que vir, claro, precatado. Ele quis de peito aberto, aí sim tá um erro. Mas aí avaliar ele pelo trabalho na ponte, cara, eu acho que hoje trabalhou na ponte, não dá pra avaliar se é bom ou se é ruim, porque a estrutura que o clube disponibiliza pro profissional hoje não tá, velho. A gente vai pro intervalo, 4h53, na volta. Fábio Scheibe vem com as atrações dos amistosos internacionais das seleções que estão se preparando para a Copa do Mundo, inclusive com as escalações. A gente volta já. Aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Arena coisa. CBN. O seu Arraiá fica completo com preços que são uma verdadeira festa de economia. Milho verde quero, lata 170 gramas, R$ 2,79. Refrigerante Guaraná Antártica tradicional ou sem açúcar, 2 litros, R$ 7,59. Leite condensado Moça semi-desnatado 395 gramas TP, R$ 5,59. Amendoim Mendorato 1,010 quilos, R$ 16,90. Corra, ofertas válidas até 1º de junho. E Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Baixa importante na comissão técnica do Vôlei Renata para a temporada 26-27. O Fernando Martins, conhecido como Pirata, que quando Horácio de Leu estava trabalhando na seleção argentina, assumia o comando do time campineiro, ele foi anunciado como novo integrante da comissão técnica do Suzano. O Suzano, por enquanto, tem agitado o mercado de transferência do vôlei, tanto nas quadras quanto fora das quadras. Pirata deixa o Vôlei Renata e agora faz parte do projeto da equipe da Grande São Paulo. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Estamos de volta. A Cris mandou aqui, ó. Boa tarde, meninos. Nota 4.5 para a seleção. Gosto demais de futebol, mas tá fraca a seleção, hein?
Mandou mensagem aqui a Cris. Parabéns aos bugrinos pela bela campanha e futebol ofensivo. Já a Macaquinha acabou maio e Eberlin cumpriu o que prometeu em rede nacional? Quitou todas as pendências ou mais uma vez mentiu? Tá bravo aqui o Antônio do Jardim Boa Esperança. Deixa eu ver aqui, ó. A melhor cena do fim de semana foi o cara do Fluminense não deixando subir o bandeirão do patrocinador. Achou que era do Flamengo. Rivalidade é tudo. O cara ficou sozinho parado, né, Zé? Sozinho. E a bandeira não subiu. Não subiu. O Carlão tá fininho. Vi ele hoje no Facebook. Aquela foto é quando ele tinha 12 anos. Ele pôs uma foto antiga, né? Boa. Um TBT fora de época, né? Quem bandido, nunca? Um TBT bandido. Um bandidinho, né? Brasil vai ser hexa sim e não é mais fraco que a Argentina. Faz um cara a cara pra ver quem é mais forte. O único que ameaça o Brasil é a França, é o Paulão de Campinas. Será? A gente pode fazer um cara a cara durante a semana. Acho que o cara a cara aqui. o Brasil pode até ganhar, mas o conjunto da Argentina hoje é melhor. Acredito que a seleção brasileira está em um processo como a Alemanha antes de ser campeã aqui no Brasil. Estamos iniciando uma nova fórmula que veremos um pouco nessa Copa, mas o resultado vem na próxima Copa, onde chegaremos esse ano já será diferente. Então o ouvinte está falando que na próxima Copa, lá na Espanha, Marrocos e Uruguai. Uruguai, Argentina e Paraguai. 5 sedes. Nossa, jura? Você não sabia? Não, mas nossa. Não, Marrocos tá também? Não é só Portugal, Espanha e Uruguai? Portugal, Espanha. Mas Estados Unidos acabou de ser sede, vai ser sede de novo? Estados Unidos aonde? O que você falou? Falei Argentina, Paraguai e Uruguai. Espanha, Portugal e Marrocos. Nossa. Eu acho que dessas aí da América do Sul é só Uruguai, hein? Não, Argentina, Paraguai e Uruguai. Que é por causa Sem certeza? Absoluta, Você não quer checar? Não quero. Ô, Lupi, tem uma notícia aqui do futebol brasileiro. É envolvendo o Palmeiras? Não. Então, é Copa Sul-Sudeste? É Copa Sul-Sudeste? Também não, cara. É Copa do Nordeste? É do Timão, é do Timão. Tem a ver com dívida do Corinthians? Não é dívida, não. Dívida do Corinthians. Se for dívida do Corinthians, não vai ler. Não. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui. Do Botafogo, sofreu o 5º transfer ban, cara. E tá por tempo indeterminado penalizado. Não é do Corinthians? E do Corinthians tem outra também, que eu posso falar agora. Mas é dívida? Não é dívida. Então pode falar. É dívida? É troca de presidente? Cara, não, de Samir Carvalho. É marmita? É marmita? Falta de pagamento de marmita? Que o Memphis Depay deixou o hotel onde morava e já embarcou 30 malas num container indo pra Europa. Aqui não sabe se ele vai mudar de casa ou se tá voltando. O cara mandou 30 malas que ele não volta não, hein? Ele não ficou naquele hotel, né? Ficou no Rosewood. Ele ficou lá? Onde a mulher foi encontrada morta hoje. Acho que não precisava ter falado isso, mas tudo bem. Não, mas foi verdade. Uma americana foi encontrada morta. É mesmo? Rosewood, Nossa. Baby, come on. Meu Deus. Mas é o melhor hotel de São Paulo, né, velho? Quanto custa uma diária lá? 6 mil, mais ou menos. 6 mil reais? É uma aquele diária? hotel que na passagem você ficou gritando porco, né? Aquele hotel lá. Não. Lembra, Zé? Você tava de férias. É? Foi maravilhoso, velho. Último dia, Réveillon, né? Já marcando tudo. Não era Réveillon, era Natal. Era Natal. Fábio Chaib louco lá no... Ele tava em algum lugar, nesse hotel aí, acho. Ô, Fábio Chaib, sai lá uma noite muito boa aquele sai lá na sacada e grita porco. Nossa, ele saiu na sacada, Lupe. Olê, porco! Olê, até um palavrão italiano, lembra? Cazzo, bello. Tá bom, Fábio Chaib. Deixa eu mandar um beijão pra Maria Alice, minha sobrinha, tá ouvindo lá em Ribeirão Preto. Olha que coisa linda. Tá fazendo Maria Alice. Torce pro comercial. Ela torce pro Palmeiras e pro Santos. Como assim? Ela torce pro Palmeiras e pro Santos. Igual o apresentador. Igual o apresentador. Ela torce pro Palmeiras por causa da avó e do Santos por causa da avó e do pai. E pro Palmeiras por causa da mãe e do vô. Aí, ó. Tá registrado. Um beijão. Ô, Fábio Chaib, o que tem hoje à noite pra quem... hoje tá maravilhoso. Vê um joguinho gostoso, vai. Separa um. Não, além do Bugrino ficar esperto pra Barra e Verdade, Brusque, porque bem o Brusque, lembrado. se vencer, ultrapassa o Guarani na liderança da Série C. Temos amistosos internacionais. Tem a Colômbia, de muitos jogadores bons, né? Valderrama. Não, Valderrama não tá. Vai estar o Luiz Dias, né? Vai estar o próprio Arias também. Carrascal, amigo do Palmeiras. A Colômbia está vai jogar contra Costa Rica e também tem Canadá, que é a anfitriã do Mundial, recebe Uzbequistão.
Tem mais? Uzbequistão. Tem mais algum? Não, já teve. Já caras teve reclamando do Panamá Maldivas e Afeganistão, que foi 1-0 pro Afeganistão. A Noruega venceu a Suécia por 3-1 no confronto dos nórdicos, né? É, né? Só viking. Bulgária perdeu pra Montenegro, cara. Olha só, Olha só. 1-0. A Turquia venceu a Macedônia do Norte. Tá. E Áustria e Tunísia estão empatando 0-0. Isso. A Áustria teve um jogador expulso, viu? Mas por conta do... Foi uma falta na área com o VAR entrando, igual do Palmeiras ou não? Não. Mas você viu ontem no jogo da seleção, já tava valendo as novas regras, né? Da Copa do escanteio. Escanteio, que o VAR agora não vai precisar nem pedir pro monitor, o VAR lá de cima. Reposição de bola de goleiro. Cara, não, e tem, lateral também, rapidinho, 5 segundos a gente já agora. tem que acabar já? Boa. Fala mais um pouquinho no gol do Casemiro. Cara, tudo bem, traça a linha e tal, mas aí você tá vendo a imagem. Todo mundo, eu tava assistindo em mais de um canal, na impedimento claro, que não sei o que. Eu tava assistindo, eu falei na hora, o pé do cara dá condição. Aí vem a linha, para no pé do... Se é aqui no Brasil, os caras traçam a linha no ombro. Mas não é semiautomático, cara? Não é, ontem não era. Tava. Parece que não pagaram o plano pós lá, e aí não colocaram a recarga pro amistoso. Inclusive, estamos esperando aqui a promessa da CBF, que era semiautomático nesse Brasileirão. Se é no Brasil, se dá tempo de você não poupar tempo, renovar sem negar e voltar e não definir ainda. Não definir ainda, é verdade. Ô, Carlão, boa semana, meu amigo. Pra nós, boa valeu, semana, Chay, boa semana, Zé Neves. Amanhã a gente volta com a Arena CBN. E a partir das 6h30 tem o Macaca, né? Macaca. Quem que narra? É Cabela, né? Cabela, Carlão, Adriana e Chaibe. Ele tinha um evento ontem, o Cabela não podia ir, né? Fiquei sabendo, mas infelizmente eu pedi desculpa pra ele. Era um pouco rolete, tá né? bom. Foi bem. Verdade. Mas faz parte. 5-2. Valeu, gente. Amanhã a gente tá de volta.